Cite as principais características do absolutismo francês. Foi o mais expressivo fenômeno político do início da modernidade e teve como principais articuladores Richelieu e Bossuet. O absolutismo foi um fenômeno de fortalecimento do poder político do rei, que ocorreu em todos os países da Europa, dentre eles Portugal, Espanha, França e Inglaterra. O Estado Nacional tendeu a prevalecer na organização dos Estados europeus, quando as nações europeias tiveram a tendência de se organizarem em Estados nacionais, centralizados e monárquicos. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. O absolutismo ocorreu em consequência da decadência do feudalismo e do triunfo do capitalismo na Europa. A burguesia aliou-se ao rei, que se fortaleceu, impondo seu poder sobre a nobreza, tornando o Estado centralizado e provocando o surgimento do Estado moderno, organizado pela monarquia absoluta. Surgiram, a partir daí, filósofos que, em suas obras, procuraram legitimar e justificar o absolutismo, como Nicolau Maquiavel, Jean Bodin, Thomas Hobbes e o cardeal Bossuet. O absolutismo francês, ainda que tenha raízes medievais, entra para a história como um movimento predominantemente moderno, uma vez que atravessa séculos da Idade Moderna, exercendo influência notória da política francesa. O ideário econômico adotado pelo absolutismo francês se baseava na ideia da forte intervenção estatal da economia, onde o rei controlava todos os pormenores, o fortalecimento do mercado interno, que garantia o funcionamento efetivo da economia e o abastecimento do país, a manutenção de uma balança comercial favorável, reduzindo importações e estimulando a exportação de excedente. Uma das principais características do absolutismo francês era o uso do mercantilismo como sistema econômico, marcado pela interferência do Estado na economia. O absolutismo consistia na concentração do poder político integralmente na figura do rei, do monarca. Ao rei era atribuída a legitimidade das instituições políticas, o fundamento da lei. Por isso, o termo que o caracteriza vem do adjetivo absoluto, que significa estar acima de todos. O fenômeno do absolutismo monárquico foi construído tanto pela autoridade e prestígio que era naturalmente conferida aos monarcas, quanto pela necessidade de formação de estados nacionais fortes, com fronteiras muito bem delimitadas e que conseguissem oferecer segurança e confiança aos seus súditos. Durante a Idade Média, o Estado francês foi considerado um dos mais bem consolidados exemplos do absolutismo dentro da Europa. Contudo, a centralização política francesa aconteceu de forma gradual, sendo iniciada no século X, com a ascensão da dinastia capetinja. No final da Idade Média, esse processo foi ameaçado com as guerras que colocavam em perigo a unidade política do país, com a deflagração da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi o assunto tratado aqui no canal, no vídeo que você acessa clicando no segundo link da descrição. O absolutismo francês durou até 1789, quando a Revolução Francesa colocou fim ao regime absolutista no país. A Revolução Francesa foi um momento de grandes mudanças para a nação. Inaugurou uma era em que as pessoas podiam exercer seus direitos e liberdades como cidadãos, em vez de estarem sujeitas aos caprichos da monarquia ou da aristocracia. Embora tenha havido tentativas anteriores de reforma, como o Edito de Nantes, de 1598, que concedeu tolerância religiosa aos protestantes. A Revolução Francesa marcou um ponto de virada em que os governantes não eram mais vistos como divinamente ordenados e podiam ser substituídos pelo voto popular. Essa mudança do domínio absoluto de um grupo sobre outro é comumente chamada de absolutismo. Depois da queda da Bastilha, o processo de revolução espalhou-se pela França e estendeu-se pelos 10 anos seguintes, sendo somente encerrado quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder do país, por meio do golpe de 18 de Brumário. A Revolução Francesa pode ser dividida dentro do período das instituições políticas que atuaram no país. Agora dê o seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Tchau, tchau!